Olá, internauta! Você sabe qual é o conceito de lucro? Acompanhe a resolução desta questão na unidade que começa agora com o professor Edivaldo Nilo. Até a próxima! Vamos nessa, pessoal. Então, continuando a questão do concurso de procurador da República, vocês viram que o item 1, ele é correto. O legislador infraconstitucional não possui total liberdade para definir renda e proventos de qualquer natureza para fins de tributação. Ou seja, o legislador ordinário não pode estabelecer como renda ou proventos de qualquer natureza aquilo que não o é. Como você bem viu, quando estudamos imposto de renda, vocês viram várias decisões em que o STJ ou o STF entendeu que não incidiria o imposto de renda, uma vez que aquilo não era renda. Você viu, por exemplo, a questão de pagamento de férias indenizatórias, aquelas férias que não foram usufruídas e foram pagas em dinheiro. Então você percebeu ali que, naquele caso, o STF e o STJ entenderam que aquelas férias que não foram usufruídas e foram pagas em pecúnia são consideradas indenizatórias e não poderiam incidir o imposto de renda, porque existe um conceito constitucional de renda, ok? Como iniciamos o nosso curso sobre imposto de renda. Então, esse item 1, ele é verdadeiro. Item 2. De acordo com a Constituição, renda e proventos de qualquer natureza devem representar ganhos ou riquezas novas, de forma a atender o princípio da capacidade contributiva. Verdadeiro. Vocês estudaram comigo que rendas e proventos de qualquer natureza não podem ser considerados ônus, prejuízo. Ônus, prejuízo não pode ser considerada renda e proventos de qualquer natureza. Tem que ter um signo presuntivo de riqueza. Aquela espécie remuneratória ou aquele tipo de verba deve representar um ganho para o contribuinte. Então, está perfeito o item 2 da questão, conforme decisões reiteradas já do Supremo e do STJ. Inclusive, você viu uma decisão do ministro Sepúlveda da Pertence a respeito desse tema no nosso curso. Então, item 2, verdade. Renda não pode representar ônus, não pode representar despesa, tem que representar ganho ou riqueza nova. Beleza? Item 2, verdadeiro. Assim como o item 1. Item 3, o Código Tributário Nacional, STN, no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 43, ao estatuir que, entre aspas, a incidência do imposto independe da denominação da receita ou rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Alargou o conceito de renda e o de proventos de qualquer natureza, de modo a permitir que o legislador ordinário altere para mais o âmbito de abrangência da exação. Item 3, falso. Vocês percebem da leitura da própria questão que o item 3 contraria o item 2 e o item 1. Então, mesmo que você não tivesse um conhecimento prévio sobre o tema, por questão lógica, você não poderia marcar nesse tipo de questão itens 2 e 3, ou item 1 e 3 como verdadeiro, porque um contraria o outro. Então, o item 3, ele é falso. Porque, na verdade, o parágrafo 1º, ele não altera o conceito de renda ou proventos de qualquer natureza. Não é por causa do parágrafo 1º que o legislador ordinário pode aumentar a hipótese de incidência do imposto de renda e estabelecer como aspecto material aquilo que não é considerado renda ou proventos de qualquer natureza. Ainda a interpretação adequada, a interpretação correta que se faz desse dispositivo, do artigo 43, parágrafo 1º, é que é possível, por exemplo, a tributação
de renda oriunda do exterior. É possível, né, a interpretação se considerar renda aquilo que o legislador ordinário estabeleceu, né, como que não é renda, porque o que é importante nesse ponto é você saber, né, a hipótese de incidência do imposto de renda. Lembre sempre do artigo 4º, inciso 1 do CTN. O que é que diz o artigo 4º, inciso 1 do CTN? Que, independentemente da denominação, independentemente do nome que se dá a algo, né, isso não interfere na natureza jurídica do tributo. Então, o importante não é o nome, o importante não é a nomenclatura, não é a denominação, mas sim a essência, aquilo que aquele tipo de verba o é. Então, veja que o parágrafo primeiro, o item 3, né, falando sobre o parágrafo 1º do artigo 43, diz que a incidência do imposto independe da denominação. Né? Isso apenas vem a sustentar, né? Apenas vem a compatibilizar com aquilo que o artigo 1º, né, o artigo 4º do CTN já fala, que não importa a denominação, não importa a nomenclatura, o que importa é a essência. Mas esse parágrafo primeiro não leva ao legislador ordinário a possibilidade de abarcar situações que não sejam consideradas como renda ou proventos de qualquer natureza. Por isso que o item 3, ele é falso. Né? Por quê? Porque o legislador ordinário não pode aumentar o âmbito de abrangência da exação, que é o imposto de renda. Exação quer dizer tributo. Então, item 3, falso. A base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, IRPF, é a renda bruta do contribuinte. Falso. Né? A base de cálculo não é a renda bruta. Né? A base de cálculo aí é a quantificação da renda. Né? A base de cálculo, você viu do imposto de renda, a base de cálculo ela pode ser real, né? Pode ser também uma base de cálculo presumida, né? Mas não pode ser a renda bruta, né? Em hipótese nenhuma. O que em síntese se estabelece como base de cálculo do imposto de renda é a quantificação da renda ou dos proventos de qualquer natureza daquela pessoa, daquele contribuinte. Vocês sabem, como vocês já estudaram aqui, que, por exemplo, se diminui da base de cálculo despesas médicas, despesas com educação, despesas com contribuições previdenciárias privadas e, por exemplo, as despesas com educação têm limite, né? Despesas com saúde não têm limite, mas nunca você vai considerar aí a base de cálculo do imposto de renda pessoa física a renda bruta. Isso é falso, ok? Né? O próprio artigo 45 do CTN define a base de cálculo do imposto de renda e não estabelece como renda bruta. Então, item 3 e 4, falso. Então, perceba que essa questão fica item 1 e 2 como verdadeiro. Questão muito importante, tem sido recorrente em concurso público. Agora vamos tratar de um tema fundamental, que é o informativo 540 do STF. Esse informativo trouxe aí balizas interpretativas para o direito tributário, no que diz respeito ao imposto de renda e no que diz respeito a institutos do direito tributário. Esse tema, como ele volta e meia volta ao STF, né, ele tem sido recorrente em provas de concurso público. Perceba aí o que diz o informativo 540 do STF, né? Trouxe importante decisão sobre o IR para futuros concursos públicos e já é reiteradamente adotado em outras decisões do STF. Então, em resumo, o que é que o STF afirma? Primeiro ponto, é válida a limitação da compensação tributária incidente sobre o lucro real, bem como da limitação da compensação para a determinação da base de cálculo da contribuição social prevista na Lei 8.981 de 85. O
que é importante aqui? Importante aqui que a compensação tributária, que é uma das formas de extinção do crédito tributário, segundo o CTN, ela é nos termos da lei. Isso está no artigo 170 do CTN. Ou seja, o legislador ordinário ele pode limitar a compensação tributária e não há qualquer inconstitucionalidade nisso, né? Então, podem ser estabelecidas pela lei limitações à compensação tributária. Ou seja, por exemplo, estabelecer percentagens, né? Percentagens aí de limitação, né? 30%, 40%. Então, é possível o legislador ordinário estabelecer limitação à compensação tributária. Então, a compensação tributária é uma forma de extinção do crédito tributário sempre nos termos da lei. E, sendo assim, pode o legislador ordinário limitar a compensação e não há qualquer tipo de inconstitucionalidade nisso, segundo o STF. Segundo ponto, aplica-se ao imposto de renda a lei vigente na data do encerramento do exercício fiscal. Então, o importante aí, por exemplo, para fins de imposto de renda pessoa física, a data é 31 de dezembro, né, do final do exercício fiscal. Então, o Supremo aí já tem interpretação reiterada no sentido que a lei que vai se aplicar é quando se encerra a data do ano base. Beleza? Terceiro ponto, o conceito de lucro é o que a lei define e não necessariamente o que corresponde às perspectivas societárias ou econômicas. Isto é, do ponto de vista empresarial, do direito empresarial ou do direito econômico, eles podem definir lucro de uma forma, né? Vocês sabem que existem N definições, N conceitos de lucro. Mas para fins do imposto de renda vai ser aquilo que a lei define como lucro, ou seja, o legislador fez um corte e optou por um conceito de lucro. Desde que esse conceito de lucro não contraria a Constituição, é constitucional. Então, não necessariamente o conceito de lucro para fins de imposto de renda é o mesmo conceito de lucro para fins de direito empresarial ou para fins de direito econômico. Isso é importante você entender. Por fim, é importante também você compreender que o favor ou benefício fiscal, né, se limita às condições fixadas em lei, a qual definirá se o favor será calculado sobre a totalidade ou não do lucro líquido. Ou seja, qualquer tipo de benefício fiscal, ele vem e pode ser limitado pela lei. E é a lei que vai reger a atuação do auditor fiscal, que, como vocês bem sabem, segundo o artigo 3º do CTN e o artigo 142 do CTN, a autoridade administrativa exerce uma atividade vinculada, isto é, nos termos da lei. Então, o benefício fiscal pode sim ser limitado pela lei e isso não tem qualquer tipo de inconstitucionalidade, conforme o informativo 540 do STF. Ademais, né, a conclusão que se tira é que, até que encerrado o exercício fiscal, ao longo do qual se forma e se conforma o fato gerador do imposto de renda, o contribuinte possui mera expectativa de direito quanto à manutenção dos patamares fixados pela legislação que regia os exercícios anteriores. O que é que isso quer dizer? Quer dizer aquela segunda fundamentação do STF, que diz o quê? Que vai se aplicar a lei ao final do exercício do ano base. Então, a lei que se aplica ao imposto de renda é aquela que rege a situação no final do exercício do ano base. Isto é, se a lei foi alterada ao longo do tempo, ao longo do ano, não me interessa. O que vai me interessar para fins de fixação do regime fiscal do imposto de renda é aquela lei vigente ao final do exercício do ano base. É isso que afirma o Supremo Tribunal Federal. Continuamos daqui a pouco. Um forte abraço.